Obrigada, presidente Jorge Viana. Vale ressaltar que o Poder Legislativo, o Parlamento brasileiro, tantas vezes desgastado, com problemas, a sociedade cobrando, dá uma resposta de agenda socialmente positiva com a promulgação desta emenda constitucional, que agora requer, em alguns temas também, a regulamentação pelo Ministério do Trabalho para eliminar as dúvidas que continuam em relação aos empregadores dos serviços domésticos e também os próprios trabalhadores. Mas não resta dúvida que o Congresso Nacional dá uma boa resposta à sociedade brasileira, especialmente aos trabalhadores domésticos, com este restabelecimento de direitos equiparado aos demais servidores. É preciso, como eu disse, senador Jarbas Vasconcelos, já falamos sobre isso, esclarecer detalhadamente as responsabilidades de cada um dentro da legislação trabalhista para evitar um risco de que haja um aumento grande da informalidade no serviço das diaristas, ao contrário dos empregados mensalistas. Mas eu venho falar aqui hoje também sobre o baixo desempenho da nossa balança comercial, que hoje foi destaque nos grandes jornais do nosso país, sobretudo pelo desempenho no primeiro trimestre, que foi o mais baixo dos últimos 11 anos. Não bastasse as preocupações com a inflação e o baixo crescimento econômico, intensificados pela crise internacional, a balança comercial fechou março com um saldo positivo de apenas 164 milhões de dólares, enquanto as exportações, no mesmo período, em março, 19 bilhões 323 milhões de dólares, as importações foram no mesmo mês de 19 bilhões 159 milhões de dólares, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mesmo se tratando de um saldo positivo, esse é o pior resultado para o mês desde 2001. Mais de 10 anos se passaram e o nosso comércio internacional, que normalmente demora muito tempo para ser estimulado e consolidado, completa o primeiro trimestre deste 2013 com um mau e preocupante desempenho. Alguns especialistas em comércio internacional calculam que o saldo positivo da balança comercial brasileira não deve passar neste ano de 10 bilhões de dólares. Deve variar entre 7 e 8 bilhões de dólares. Isso significa dizer que o Brasil está vendendo muito menos e que as empresas, independentemente do porte, poderão demitir funcionários, cancelar contratos ou mesmo fechar as portas. Aliás, gostaria de registrar, isso não é querendo fazer um canto da sereia ou terrorismo. Eu vou dar um exemplo. As empresas do meu estado do Rio Grande do Sul têm uma forte indústria calçadista voltada para o mercado internacional. E uma fabricante de calçados femininos do município de Sapiranga, que é administrado por uma prefeita, Corinha Molin, do meu partido, a cidade fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, conhecido como a Cidade das Rosas, demitiu ontem 460 funcionários. A queda das exportações é apontada pelo presidente da Federação Democrática dos Sapateiros Gaúchos, João Batista Xavier da Silva, como principal fator dessas demissões da indústria calçadista. A outra unidade da empresa, que atua no Rio Grande do Sul desde 1968, fechará também a fábrica de itens para calçados e insumos de Santo Antônio da Patrulha, município a 80 quilômetros de Porto Alegre, administrado, Santo Antônio da Patrulha, pelo médico Paulo Roberto Bier, que é prefeito da cidade, do meu partido, e serão demitidos ali 150 trabalhadores. São impactos extremamente preocupantes, não apenas para o Brasil, mas principalmente para a economia gaúcha e para a economia desses dois municípios, Sapiranga e Santo Antônio da Patrulha. Muitas cidades se sustentam, há segmentos específicos focados também no comércio internacional, como é o caso de produtos agrícolas e do setor coureiro calçadista. Como tenho dito e repetido aqui nesta tribuna, se não fosse o elevado grau de competitividade e profissionalismo, eu diria não competitividade, produtividade, isto é o que se deve dizer, porque competitividade nós não temos em função da péssima logística. Esse desempenho da balança comercial teria sido ainda pior no primeiro trimestre de 2013.
Mesmo com todos os gargalos do setor de infraestrutura, como estradas ruins, portos ineficientes, escassez de hidrovias e aeroportos lotados, a safra recorde de grãos de mais de 183 milhões de toneladas e demais produtos do agronegócio continuam favorecendo de modo importante o resultado comercial do Brasil no exterior e também a própria economia, como, aliás, reconheceu hoje o presidente do Banco Central na exposição que fez na Comissão de Assuntos Econômicos, doutor Alexandre Tombini, ministro, aliás. Queria aproveitar para saudar os nossos visitantes que vêm nos dar a honra aqui da visita a este plenário aqui nesta terça-feira no Senado Federal. Boas-vindas a todos. Ainda assim, muitos produtores, especialmente de soja, de vários estados brasileiros, estão reprogramando contratos devido aos problemas de transporte, como as filas de espera nas estradas e portos. Isso intensifica ainda mais os problemas do comércio exterior com outros países. E, pior, o Brasil ainda não formalizou uma legislação internacional que trata da emissão, para a redução da emissão do efeito estufa, dos navios de bandeira brasileira. E a falta disso poderá, daqui a pouco, se isso não for resolvido, navios brasileiros serem barrados em portos internacionais. Não é uma boa perspectiva. Até nossos vizinhos, como é o caso do Paraguai, a relação comercial está desequilibrada. O jornal Valor Econômico disse que desde o impeachment do presidente Lugo, no fim de junho do ano passado, o Brasil importou mais e exportou menos ao Paraguai. As importações de trigo, soja e carne paraguaios dispararam, enquanto as exportações de máquinas e equipamentos agrícolas brasileiros para aquele país caíram no mesmo período. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil exportou entre junho do ano passado e fevereiro deste ano 1 bilhão e 800 milhões de dólares ao Paraguai, resultado 8% menor que o verificado em igual período. O resultado desapontador da produção industrial brasileira, divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, reforçam as preocupações sobre as políticas econômicas que têm sido implementadas. De acordo com esse estudo, a produção da indústria brasileira caiu 2,5% em fevereiro em relação a janeiro, e essa é a maior queda desde 2008, quando a baixa foi de 12,2%. Inclusive, questionei hoje ao presidente do Banco Central, ministro Alexandre Tombini, durante a audiência pública na CAI, sobre a situação da balança comercial. Segundo ele, o Banco Central irá, quando necessário, fazer intervenções no câmbio para evitar uma volatilidade muito grande da moeda estrangeira, além de reforçar as reservas internacionais e promover condições favoráveis às linhas de financiamento ao comércio exterior. Hoje, inclusive, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, começa a definir o nome do diretor-geral do organismo internacional. O brasileiro embaixador Roberto Azevedo é um dos favoritos. Está entre os 9 candidatos para liderar a OMC. É uma notícia importante. Mesmo assim, como escreveu Clóvis Rossi em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o mundo todo está correndo atrás de negociações comerciais, enquanto o governo brasileiro fica apenas olhando. As políticas de comércio e de negociação comercial deveriam ser estimuladas. É estratégia importante para evitar impactos graves na balança comercial, especialmente em momentos de crise econômica. Queria registrar a propósito a tranquilidade com que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, hoje expôs, mostrando a realidade da economia e os cuidados que tem, sobretudo a atenção redobrada ao controle da inflação. Reconheceu alguns problemas, percalços, mas há nele a convicção clara e o esforço de um rumo certo, embora existam algumas dúvidas de economistas que vêm abordando os riscos de aumentar a inflação. A criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, publicada ontem no Diário Oficial da União, é uma sinalização importante que terá mais peso se realmente forem implementadas ações claras que motivem o empreendedor, a capacidade criativa do brasileiro e a inovação, independentemente do setor ou do porte da empresa. A visão estratégica precisa estar presente. Políticas econômicas claras, transparentes, com foco no livre mercado e na livre concorrência devem ser fortalecidas desde que se estimule a produção local e se conserve os empregos locais. Na verdade, mais do que criar um ministério em relação a isso, seria a ampliar a massa de empresas
focadas para classificar como média e pequena no faturamento e não no tipo de atividade que exerce. Talvez isso o governo faria muito melhor, daria um impulso muito maior do que simplesmente fazer a criação do Ministério. Estou encerrando, meu caro presidente Jorge Viana. Eu apoio a ideia de incluir diversas categorias de profissionais, como advogados, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, psicólogos, fisioterapeutas, médicos veterinários, entre outros, no Simples Nacional, um regime tributário diferenciado e mais simplificado. Estimular os empreendedores individuais como forma de estimular a economia e dar oportunidade aos talentos com veia empreendedora é importante caminho para o desenvolvimento sustentável, especialmente no momento de escassez de recursos financeiros. A aprovação da PEC das domésticas, tão bem referida aqui pelo presidente Jorge Viana, que traz mais justiça e garantias trabalhistas aos profissionais do lar, é fator que influencia na dinâmica do mercado de trabalho. Demonstra a necessidade de ajustes no mercado de trabalho e nos profissionais que vivem de forma independente, sem vínculos empregatícios. O PL 242 de 2007, proposta legislativa em tramitação nesta Casa, da qual fui relator, é uma opção para fortalecer os micro e pequenos negócios. A proposta está agora na Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa, sob relatoria do senador Gin Argelo. É preciso diminuir a elevada carga de impostos e a burocracia que atrapalham o desenvolvimento e limitam o empreendedorismo. Como disse o ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, em artigo publicado hoje no jornal Valor Econômico, o Brasil cresceu no ano passado menos de 1%, enquanto micro e pequenos empreendimentos movimentaram a economia, respondendo por mais de 2/3 do total de empregos gerados aqui no país. São mais de 7 milhões de empreendimentos existentes, 99% das empresas brasileiras, que representam perto de 25% do produto interno bruto. Portanto, é preciso olhar com atenção e prioridade para quem produz e é empreendedor. Estimular essas categorias de profissionais ajudará, sem dúvida, a movimentar a economia e melhorar o desempenho da balança comercial brasileira, proporcionando também melhor qualidade de vida para a nossa população. Como bem disse o publicitário Nizam Guanais, em artigo publicado na Folha de hoje, se a figura símbolo do velho Brasil era o especulador, o símbolo do Brasil novo deve ser do empresário ou da empresária, aquele brasileiro que, por meio de sua empresa, do seu trabalho, da sua produção, da sua criatividade, do seu talento, ajuda a construir o Brasil melhor. Obrigada.